Onde? Porque do capítulo 6 até o capítulo... Do capítulo 6 até o capítulo 18, no capítulo 12, aparece uma mulher. Tá. E no capítulo 17 aparece outra mulher. Certo? Capítulo 12 é essa aí, ó. Perguntaram pra nós? Perguntaram. Nos comentários? Não vi, não sim. vi. O que é essa mulher? Então é o seguinte, ó, pra você entender, tá? Pra você entender. Apresentação 40, pastor. Pra você entender, tá? Existem uns sacerdotes aí, certo? Para tentar enganar o povo, ludibriar a cabeça do povo, diz que essa mulher aqui é a Maria, que está grávida de Jesus, certo? Não é a Maria. Essa mulher do Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, certo? Tá. E aí eles dizem que é a Maria. Não é a Maria, certo? Lê o capítulo 12 para nós, pastor, por favor. Versículo 1, 2, 5 e 6. Capítulo 12. Então não é a Maria, certo? Não é a Maria. Tá? Tira da cabeça essa ideia aí, porque não é a Maria. Também não é a igreja, porque existe uns pastores por aí, pastores, tá? Pregando que no capítulo 12 é a igreja que vai estar ali e tal. Não é a igreja. Não é a igreja. Eu vou mostrar já que não é a igreja. Vamos lá, pastor. Vamos lá. E viu-se o grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Pode lendo. 1, 2, 5, 6. 1, 2, 5 e 6. E está grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. 5. E deu à luz a um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de fogo, e seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Muito bem. Versículo 1 diz como é que essa mulher está, como é que ela está vestida, como é que ela está se posicionando ali, como é que é? Ela diz 12, que Apocalipse 12, 1. Vestida do sol, certo. tendo a lua debaixo dos seus pés. E que mais? E uma coroa de 12 estrelas. Gente, presta atenção. Presta atenção. Pastor Jamison, Gênesis capítulo 1, por favor. Gênesis capítulo 1. Presta atenção quem é essa mulher, pra você entender, tá? Não é a igreja e não é a Maria, tá? Vamos lá. Vamos lá. Uma das regras básicas da hermenêutica é que a Bíblia se interpreta por si própria, tá? Vamos lá. Gênesis 1. 1, 14 a 19. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares de expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus o pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã, o dia 4º. Pastor Jamison, me responde para mim. Eu sei que é o senhor que faz pergunta sempre para mim, agora eu vou te perguntar, tá bom? Eu não respondo nada. Me responda aí. O calendário, ele é baseado no quê? O nosso calendário, do dia a dia. No sol e na lua. No sol, na lua, nas estrelas. Por isso que Deus falou ali que foi colocado justamente para reger ali o dia, né? Reger o dia, as estações do ano e tudo mais, certo? Tá certo? Sim ou não? Sim, sim. Então você encontra ali o sol, você encontra a lua, você encontra as estrelas, sim ou não? Sim. A mulher tá vestida de quê? De sol. De sol. A mulher tem o que embaixo dos pés? A lua. A lua. A mulher tem o que sobre a cabeça? 12 estrelas. Israel é o calendário do mundo, filho. Israel, meu amigo, é o calendário do mundo. Isso cansa-se de se dizer sempre que Israel é o calendário de Deus do mundo. Todos os acontecimentos que acontecem com Israel é sinal de Deus, é mostra de Deus. Deus está mostrando para o mundo inteiro, o que vai acontecer, o que está acontecendo. Israel, eu falei da outra vez, eu vou repetir para você aqui, tá bom? Eu falei para você e vou repetir aqui. A mídia, essa mídia aí que não conhece Bíblia, que não conhece a palavra de Deus, acham que conhece, pensam que conhece, eles batem no povo de Israel, massacram o povo de Israel. Quer ver uma coisa? Eu não falei no podcast passado, pastor, eu vou falar agora. Existe um adágio popular, não sei se o senhor conhece o adágio, porque o senhor é uma pessoa nova ainda, bem nova, né? Não que eu sou tão velho assim, mas vamos lá, né? Mas existe um adágio popular que diz assim, quando eu piso em cima do pé de alguém, dou um pisão assim, geralmente se dizia assim, ó, o de baixo é meu e o de baixo é meu, de cima é do? Você não conhece.
Não conhece. mas É ele sinal que uma- você é bem novo mesmo, né? Não, o de baixo é meu, eu já sabia, mas o É. de cima, Do judeu. eu ia dizer do Tadeu. Não, eu ia rimar, do eu ia rimar. judeu. Do judeu? É, do judeu. Esse é o adágio, ó, meu pai que tá em casa assistindo nós, minha mãe, né, as pessoas um pouco mais de idade aí, sabe que esse adágio é muito comum, é velho na Terra. Ah, o Certo. de baixo é meu, o de cima é do... Por que tem esse adágio aí? Porque a ideia do povo que o diabo colocou na cabeça deles é que o judeu é um povo terrível, é um povo cruel, é um povo que massacra, é um povo que pisa nas pessoas, certo? Quer ver uma coisa? Certo. Quando você se sente maltratado por alguém, que você se sente ludibriado, enganado por alguém, ou você está se sentindo meio pressionado, você está dizendo que a pessoa está me Judiando. Da onde que vem a palavra judiando? Da onde que vem essa palavra judiando? Dos judeus. Um trocadilho que fizeram no nosso português, para mostrar que os judeus são um povo cruel, ruim. E não é. Eu tive em Israel, para ter uma ideia, fui muito bem tratado. Pensa num povo hospitaleiro, pensa num povo carinhoso, pensa num povo que receptivo. Pensa num povo assim que e até o próprio clima na nação de Israel, pastor, andei por lá tudo, né? É gostoso o clima, a situação, o ar é puro, entendeu, Miquel? Então, essa ideia de que não me judia, da onde que vem isso aí? Onde que vem isso aí? Um trocadilho que o diabo colocou lá para fazer parte do nosso português aí, Certo. para dizer que o judeu é um povo cruel. Ei, escute o que eu vou dizer para você. Sabe quem é que veio trazer a salvação ao mundo? Eu falei no podcast passado, vou repetir para você. Você celebra o Natal? Você celebra a Páscoa? Sabe por quê? Porque um judeu veio. Um judeu veio a esse mundo. Jesus de Nazaré. Yeshua HaMashiach, no hebraico. Jesus veio a este mundo. Esous do grego. Esous Christos, do grego. Jesus Cristo, ele veio a este mundo. Um judeu. Escute, sabe quem foi que morreu na cruz do Calvário para salvar a tua vida se você aceitar o plano da salvação de Deus? Foi um judeu. Sim. O próprio João vai escrever no capítulo 1 do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam, judeus. Jesus era um judeu. Sabe quem está à direita de Deus, esperando a ordem do Pai para vir buscar a igreja? Sabe quem é? É um judeu. Sabe quem lá estabeleceu 1000 anos aqui na terra depois do arrebatamento da igreja? É um judeu. E aí o diabo ele se escabela, o diabo fica louco, fica endemoniado, porque ele tenta colocar na cabeça das pessoas que judeu é um povo cruel. Quando ataca a nação de Israel, que Israel vai se defender. Israel não ataca ninguém, ele vai se defender. Quando Israel vai se defender, dizem que Israel está atacando. Atacando coisa nenhuma. Israel está se defendendo. Mas o diabo trabalha na cabeça dessa gente da mídia para colocar aí nos jornais, para colocar aí na televisão, certo? Que Israel é um povo cruel. Não é. É um povo da promessa. Israel, escuta o que eu vou dizer para você. Israel é o calendário de Deus para o mundo. Por isso que essa mulher está vestida de sol, por isso que ela tem uma lua embaixo dos pés, por isso que ela tem uma coroa de 12 estrelas, lua e sol. Claro que as 12 estrelas representando as 12 tribos de Israel. O número 12 representa os 12 líderes de Israel. São 12 tribos de Israel, são 12 estados. Certo. Bom, perfeito. Então é importante que você entenda isso aqui. Outra questão, pastor, sobre Israel. Abre para nós em Mateus 24. Mateus 24, 32. Mateus 24, 32. Aprenda isso, meu amigo. A Bíblia diz assim, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão todos aqueles que te amam. Ame Israel, ame Jerusalém, ore por Jerusalém. Bote Jerusalém debaixo dos teus joelhos quando você estiver orando. Peça para Deus guardar, abençoar. Vai sofrer muito o povo? Vai sofrer muito. Aquele povo ainda vai sofrer muito ainda. Muito. Porque o diabo tem grande ira de Israel. Tem grande ira. E a grande tribulação que vai vir, escuta, vai se estabelecer no Oriente Médio. E a perseguição para eles vai ser muito grande. Então, ore para aquele povo. Pastor. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. 24, 32? 24, 34. 24, 32. 32 a 34. Aprendei, pois, essa parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração
sem que todas essas coisas aconteçam. Jesus dá um sinal que quando a figueira estivesse brotando, era para o povo ficar de olho erguido, atento, porque Tá. seria um sinal da volta dele, correto? Correto. Quando vocês virem a figueira brotando, olha Está só, próximo, saberia se está próximo ao verão. o verão que é? Uma estação do? Estação do ano. Tá aí, certo? Ou do mês, né? Olha lá, estação, tá? Uhum. Então o verão é a estação. Agora vejam bem quem é essa figueira, vamos lá. Lucas capítulo 13, versículo 6 a 9. Lucas, vamos ver quem é essa figueira? Quando a figueira estiver brotando, levante vossas cabeças, está apercebido, porque está se aproximando o verão, a estação. Olha só, Israel trabalha agora numa figura de uma figueira para mostrar a estação. Vamos lá. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha Figueira Israel. e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Os 3 anos do ministério de Jesus. Corta, porque ela ocupa a terra inutilmente. Não mandou arrancar, mandou cortar a figueira. E respondendo ele, disse-lhe: O Senhor, vinhateiro é o Espírito Santo. Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. O E se- Pentecoste. Capítulo 2 do Pentecoste. O Espírito Santo veio e estercou. Certo? Mexeu com as raízes, adubou a terra. Vai lá. E se não, depois a mandarás cortar. Cortar, não mandou arrancar. Israel não foi arrancado da terra, foi cortado. Uma vez que a figueira é cortada, ela é podada, quando chega o verão ela brota. Sim. Certo? Então, esse brotar da figueira, que é um símbolo de Israel na Bíblia, fala do quê? Da volta de Jesus. Israel foi cortado, certo? A nação de Israel foi cortada. Tá certo? Ela foi do ano 70 depois de Cristo ali. General Tito entra em Jerusalém, certo? E acaba com o templo, os soldados romanos e tal. E ali os judeus foram dispersos Sim. pelo mundo inteiro, certo? Certo? Muito bem. Não tinha mais nação, povo espalhado pelo mundo inteiro, muita perseguição, certo? Uhum. Agora, veja bem, 15 de maio de 48. Tá. Israel é proclamado Estado novamente. A nação de Israel, a terra de Israel é proclamada como Estado novamente. 15 de maio de 48. Em 5 a 10 de junho de 1967, Israel conquista o território. Ou seja, essa volta de Israel para a terra, Jesus disse que quando a figueira estivesse brotando, levante a cabeça porque está próximo do verão. O que nós encontramos aqui na Bíblia? Que o retorno de Israel para a terra de Israel, o retorno do povo judeu para a terra de Israel, é um dos maiores sinais que Jesus está voltando a buscar a igreja. E ele vai dizer assim, não passará essa geração. Lê de novo, pastor, 34 para nós. Lá em Mateus 24, 34. Jesus disse, não passará esta geração. É a geração da figueira brotada. Pastor, uma geração de quantos anos? 70. Uma geração, a uso da Bíblia é de 70, certo? Porque foi 70 anos que Israel ficou no cativeiro, porque a Bíblia diz que a vida do homem é até 70 anos, muitos por sua robustez vai até os 80, passou de ser câncer enfado, certo? Então 70 na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, encontramos 70 como sendo justamente uma geração. Então Israel brotou em 48. Certo? Em 67 foi reconhecida realmente conquistada a terra, o território que era justamente nos tempos de Jesus. O mesmo território que era no tempo de Jesus, em 67 eles vão conquistar. E Israel é o calendário de Deus para o mundo. Pastor Jamison. 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Geração da figueira brotada. Você entendeu então, pastor? Que essa mulher do capítulo 12 de Apocalipse é Israel? Entendi. Certo? Sim. Então não é Maria e não é igreja. Então não encontro igreja no capítulo 6 ao capítulo 19. Ah, pastor, mas tem mais uma mulher. Tem. O Gabriel. É o capítulo 17, né? É, capítulo 17. Gabriel, coloca lá para nós, por favor. Apresentação 48. Certo? Vamos lá. 48. Apresentação 48. Tem mais uma mulher no capítulo 17? Tem. Essa mulher, ela é uma prostituta. Tá? Essa mulher, a figura dessa mulher, ela é uma prostituta. Tá bem? Pastor James, capítulo 17, por gentileza, para nós. De Apocalipse. Capítulo 17, versículo 1. Por gentileza. Capítulo 17, versículo 1. A primeira mulher, vestida de sol,
com os pés sobre a lua. Teria muita particularidade para falar dessa mulher ali, porque ela foi para o deserto, e ela ficou lá um tempo, que são 42 meses, os primeiros 3 anos e meio de tribulação que vai existir, certo? Essa mulher lá, mas o tempo não nos deixa aqui agora, estamos chegando quase no final aí. Então eu quero terminar aqui com essa segunda mulher aqui do Apocalipse, para mostrar para você que a primeira razão minha de eu crer que a igreja não vai passar pela tribulação, grande tribulação, certo? Porque essas duas mulheres não é igreja, tá? Vamos lá. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Com a qual... Pode ler. Era só o versículo 1? Pode ler. Pode ler o versículo 2. Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Essa mulher é uma prostituta. Presta atenção, tá ali? Tá ali, né? Tá ali. Olha aí. Essa mulher é uma prostituta. Quando a Bíblia, ela denota, ela revela, ela mostra, pastor James, essa situação moral da pessoa, chamando de prostituta, é uma designação bíblica para os povos ou instituições que religiosamente eles adulteram a palavra de Deus, ensinam de forma contrária, são desobedientes a Deus, desobedecem às determinações divinas, certo? E essas pessoas que desobedecem a Deus à luz da Bíblia, queridos e queridas irmãs e amigos, todas as pessoas que desobedecem a Deus, que adulteram a palavra de Deus, que transgridem a palavra de Deus e ensinam coisas contrárias à palavra de Deus, a Bíblia chama de prostituta. É pesado. Mas isso aqui é uma determinação bíblica, não é eu que estou forçando o texto e falando porque eu quero, não. Ezequiel, pastor. Ezequiel capítulo 23. Ezequiel capítulo 23. E o versículo 2 e versículo 3. Vamos ler o versículo 3. O versículo 3 somente a parte A, tá? Somente a parte A. 23, Ezequiel 23, 2. Ezequiel 23, 2, versículo 3. A parte A somente, depois o versículo 4 todo, tá? Vai falar sobre a Ola e a Olibá. São duas irmãs, né? Duas irmãs. A Ola e a Olibá. Vamos lá. 23, 2, 3. A parte A do versículo 3 e todo o versículo 4. Desculpe. 23. 2, 3, parte A. A parte A do versículo 3, tá? Tá. Filho do homem, houve 2 mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas prostituíram-se no Egito. Prostituíram-se na sua mocidade. Aí o versículo 4. E os seus nomes eram Olá, a mais velha, Isto. e Olibá, sua irmã. E foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria e Olá, e Jerusalém, ou melhor, Samaria é Olá, e Jerusalém é Olibá. Ou seja, Deus ele pega Samaria e pega Jerusalém e compara as duas cidades a 2 mulheres prostitutas. Por quê? Porque Samaria na época e Jerusalém na época estavam fora do padrão bíblico, fora da vontade de Deus. Estavam transgredindo a palavra do Senhor, certo? Estavam justamente nessa posição espiritual, prostituição espiritual. Você está entendendo o que é? Uhum. Tiago capítulo 4, versículo 4. Tiago 4 e 4, Novo Testamento. Então o Senhor, a Bíblia, ela apresenta a Ola e a Olibá, certo? Algumas versões dizem diferente os nomes delas aqui, mas é Ola e Olibá. Ola é Samaria e Olibá é Jerusalém. Por quê? Porque tanto Samaria no norte como Jerusalém no sul, as duas cidades estavam fora do padrão bíblico, fora da vontade de Deus, transgredindo a palavra do Senhor, ensinando coisa errada, vivendo de forma contrária. E Deus chama essas duas cidades, Samaria e Jerusalém, capital dos 2 estados aí, Samaria e Jerusalém, certo? Chama de mulheres infames, a Ola e a Olibá. Agora veja o Tiago 4 e 4. Adúlteros e adúlteras. Jesus. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? A Bíblia diz que a pessoa que abraça o mundo e vive segundo o curso do mundo, não é o planeta, tá? Não é o globo terrestre. É o sistema. Abraça o sistema profano, mundano, depravado, imoral do mundo. A Bíblia chama de adúltero espiritual, porque está adulterando contra o próprio Deus.
certo? E essa prostituta que aparece aqui, que vocês estão vendo aí, certo? Essa prostituta aí é uma designação bíblica para uma instituição religiosa, certo? Que vem adulterando a palavra de Deus. Agora preste bem atenção. O capítulo 17, versículo 1 de Apocalipse, pastor, capítulo 17, diz que ela está sentada sobre muitas águas. Pastor, o que é essa mulher sentada sobre muitas águas? O que significa isso? Vamos lá então. Jeremias capítulo 17, versículo 1 diz que ela está sentada sobre muitas águas, certo? Agora vamos ver Jeremias 51, 7 e 13. É uma comparação que Deus faz através de Jeremias para a Babilônia, vamos ver? A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Olha aí. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. E o 13? 13. Ó tu que habitas sobre muitas águas, Ó. rica de tesouros, chegou o teu fim, a medida da tua avareza. Porque Babilônia na época era império mundial. Você entendeu como é que é? Babilônia na época era império mundial. Ela mandava no planeta. Sim. Então ela estava sobre muitas águas. O que é muitas águas, pastor? É povos. Apocalipse 19, 6 para nós. O que é muitas águas, pastor? Muitas águas é povos, certo? João vai dizer assim, eu ouvi o barulho de muitas águas, é povos, certo? Então esta mulher assentada sobre as águas é sobre as nações, sobre o povo, certo? Pode ler, pastor. 19, 6. Eu vi como que a voz de uma grande multidão e como que a voz de muitas águas. Olha aí. E como que a voz de grandes trovões que diziam, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Capítulo 13, versículo 1. Então, águas aqui na Bíblia, no Apocalipse, significa povos, nações, certo? Vamos lá. E aí você vai ver agora a besta no capítulo 13, a besta saindo da água. Quer ver? Do mar. Vamos lá. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres 10 diademas. E sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Da onde que ela sai essa besta? 13:1? Começo? Parte A? Subiu do mar. Do mar. Ou seja, o anticristo vai ser aclamado pelas nações. Capítulo 13. Por isso que eu falei que no capítulo 6, quando ele aparece montado num cavalo branco, que é falsa paz, certo? E aí o Senhor, porque da onde que ele aparece no capítulo 6? O Cordeiro, com a igreja no céu, abre o primeiro selo. Por isso que não é Cristo esse cavalo branco ali, não é Cristo, porque Cristo está no céu, certo? Com a igreja, na boda do Cordeiro. Ele abre o primeiro selo e aparece ali, pastor James, esse cavaleiro, tá? Aparece montado num cavalo branco que é falsa paz. Você está entendendo o que é? Sim. Então não é o Cristo. Não é o Cristo porque o Cristo está no céu, certo? Então veja bem, ele vem no capítulo 6, o anticristo aparece no capítulo 6, e no capítulo 13 ele é aclamado pelo povo. Tá. Porque ele vai fazer aí um período de 3 anos e meio de campanha política. Deus vai permitir, Deus vai fazer com que ele seja desafiado. Que todas as pragas que virão, primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto, quinto, até o 7º selo, são pragas que virão como que Deus dizendo para ele assim, ó, mas tu não diz que é o Messias? Porque ele vai aparecer dizendo que é o Messias. Ele vai aparecer dizendo que é o Cristo. Entendeu como é que é? Sim. E quem tem que crer neles? É o povo judeu. O povo de Israel tem que crer nele. Então vai aparecer as dificuldades, vai aparecer fome, vai aparecer miséria, vai aparecer terremoto, vai aparecer vendaval, vai aparecer muitas coisas, são os seus que serão abertos, certo? Aí Deus vai estar dizendo assim, aí, mas tu não disse que tu é o Messias? Resolve esse problema então aí. E ele vai conseguir resolver os problemas de certa forma, climático, questão de esfera natural, ele vai conseguir resolver, certo? Até porque vai estar investido nele poderes satânicos. O diabo vai dar poder para ele. Entendeu? Então ele vai conseguir. No capítulo 13, quando ele aparece no capítulo 13, saindo das águas, ele sai dos povos, pastor James. Ele sai dos povos. As nações vão dizer, esse é o cara. Esse é o que nós precisamos. Vamos nomear ele. Logo em seguida, no capítulo 13, ainda logo em seguida aparece uma outra besta que sai da terra. Entendeu como é que é? E quem é essa segunda besta? É o falso profeta. É o falso profeta que, em nome da religião, certo? Liderado ou liderando uma suposta religião que é essa prostituta aqui, certo? Esse falso profeta, ele vai estar liderando uma suposta religião, que é essa prostituta aqui, certo? Que aparece no capítulo 17. Esse camarada aí, ele aparece até como um cordeiro, chifre de cordeiro e tal, poderes e tal, certo? Mas na verdade ele vai apoiar o anticristo. Ele vai apoiar. Por que ele aparece? Porque o diabo ele tenta imitar Deus. O diabo ele tenta imitar Deus, tá? Veja bem, quem é que veio antes de Jesus? Não foi João Batista?
Sim. Quem é que vem para proclamar que o anticristo é o Cristo, não é o falso profeta, a besta que saiu do mar? Então é uma semelhança aí. Entendeu o que é? Entendi. Então esse camarada que sai, essa besta que sai do mar, essa besta aí, é o povo que está clamando ele. Agora, quando você leu lá em Jeremias que Babilônia está sentada sobre muitas águas, certo? Que é uma figura dessa prostituta, figura, tá? Vamos abrir lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. 1 Pedro 5 e 13. E aí eu vou precisar que você, pastor, o Gabriel, eu precisar que você coloque na tela ali a apresentação 50, 51, 52, tá? Para os irmãos que estão nos acompanhando aí, irmãos, aguente mais um pouquinho aí. Só, mas estamos terminando. Já. É. Passou um pouquinho, mas já nós estamos chegando no final. Aqui, essa aqui é a sua primeira razão, porque que eu não creio, pastor James. É a primeira razão. Eu não encontro igreja do capítulo 6 ao capítulo 18, entendeu? Sim. Essas duas mulheres não é igreja. Uma é Israel e essa aqui é a falsa religião. Vamos lá. Então, primeira epístola de Pedro. Capítulo 5, versículo 13. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda. E meu filho Marcos. Mas Babilônia é lá do Antigo Testamento. Como é que o Pedro fala que a vossa coeleita... É que Pedro está em Roma nessa ocasião. Está preso em Roma. Certo? Sei. E ele coloca Roma como uma comparação à Babilônia. Uhum. Uma cidade infame, pecadora, idólatra, profana. Era Babilônia. E ele chama Roma, que por muitas pessoas não querem acreditar, não querem aceitar, mas a Bíblia fala que Roma é uma comparação da Babilônia lá atrás. Inclusive o sincronismo da idolatria romana vem lá de Babilônia, tá, pastor James? Vem lá da Babilônia. E pessoas não querem acreditar, mas é a verdade. Não fique bravo comigo, querido. Não fique bravo comigo, mas é a Bíblia. Eu não tenho como falar diferente. Eu vou massagear a Bíblia, vou dar uma contornada para não te ofender, para não te machucar. A Bíblia não faz voltinha. Tá bem claro aqui, certo? Pedro está em Roma. Ele chama Roma de Babilônia. Tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Vamos lá. Pastor Jamison, para nós terminar aqui. Capítulo 17 de Apocalipse, por favor. Capítulo 17, versículo 3 e 4. Capítulo 17, versículo 3 e 4. Por gentileza. 3 e 4. E levou-me espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta. Essa besta é o anticristo do capítulo 13, versículo 1. De cor escarlate. Que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sim. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Aí. Tá vendo? Versículo 4, olha para mim, por favor. E a mulher estava vestida de púrpura. Como que essa mulher que figura Roma está vestida? Vamos ver? Vamos lá. Vestida de púrpura e escarlata. Escarlata. Púrpura é roxo. Para quem não sabe o que é púrpura, é lilás, é roxo, certo? Púrpura. Escarlata é vermelho. O pastor, o Gabriel, já colocou lá? Tá ali, Gabriel? Tá lá. Olha só ali a roupa dos guardas romanos. Cor escarlata. Certo, pastor James? Certo, tá aí. Tá ali. Escarlata. Toda e qualquer semelhança... aqui, ó. Toda e qualquer semelhança não é mera coincidência. Entenda isso aqui. Tá bem? Cor escarlata, cor dos soldados romanos. Pra frente. Mais o que ali? Vamos lá. Olha só ali agora. Cor escarlata, cores, trajes da Roma religiosa. Estão vendo ali do lado ali? Tá vendo ali quem tá ali vestido de escarlata ali? Tá? Tá ali, ó. A Roma religiosa, escarlata. Tá bom? E do ladinho você tá vendo ali, ó. Cor escarlata, cores dos trajes da Roma política. São os imperadores. Tá bem? Não fique bravo comigo. Tá na Bíblia. Certo? Tá bem claro aqui. Certo? Essa mulher está vestida de púrpura e escarlata. Essa mulher, ela tem um cálice na mão que é justamente o sangue das vítimas. Roma matou muita gente. Roma matou muito. Quer ver na Inquisição, então, quanta gente foi queimado vivo na fogueira? Quantos cristãos foram lançados... escuta, quantos cristãos foram lançados nas arenas? Coliseu de Roma. Quanta gente morreu? Cristão morreu.
certo? Roma cai como império mundial político, mas ela subsiste como religião. E olha aqui, toda e qualquer semelhança não é mera coincidência. Dá uma olhadinha como é que é as vestimentas dos líderes religiosos. Vamos lá. Aí púrpura agora, vimos o carmesim, né? Escarlata, melhor dizendo. Vimos o escarlata. Olha a púrpura. Lá tem um governador, né? Você tá vendo lá? Lá tem um imperador no trono. Olha a cor da roupa do imperador no trono. Olha do ladinho ali, tem uma vestimenta, tem um traje ali de imperador romano. Dá uma olhadinha do lado ali. É púrpura. Agora olha mais embaixo ali. A cor da roupa dos religiosos. Dá uma olhadinha ali embaixo. Tá vendo? Tá certo? Então vou repetir para você. Toda e qualquer semelhança não é mera coincidência. Ou seja, o que vai acontecer? Vai acontecer que esse falso profeta ele vai liderar uma religião, uma suposta denominação. Escute aqui, ó. Ei, que ela está sentada sobre as águas, pastor James. Águas é nações, águas são povos. Ou seja, ela tem o domínio, ela tem influência sobre nações, sobre povos. Eu quero que você entenda que hoje, o Papa, ele é chefe majoritário do Estado de Roma. Ele é o chefe majoritário do Estado de Roma. E quando eu digo Estado de Roma, eu estou falando o quê? Eu estou falando da Basílica. Estou falando do Vaticano. Ele é chefe do Vaticano. Mas dentro do Vaticano, pastor, tem a Santa Sé. O que é a Santa Sé? É uma instituição jurídica religiosa, onde é regido todas as lideranças religiosas, certo? Ali é a Santa Sé. Mas ele não só lidera a Santa Sé, ele lidera também o Vaticano. Então, por isso que ele é recebido nos países, ele é recebido nas nações, como chefe de Estado, porque ele é um chefe de Estado, porque o Vaticano é um Estado. É o menor Estado que existe no mundo, é o Vaticano, mas ele é um chefe de Estado. Então, por isso que ele é recebido em todas as nações, mesmo aquelas que são contrárias, certo? É recebido por quê? Porque ele é um chefe de Estado, mas ele também é chefe da Santa Sé. E vem cá, escuta aqui, preste bem atenção. Roma foi o último império mundial. Roma política foi o último império mundial. Ela deixou de ser império mundial político e ela subsiste como política e como religião.